que lá vem spoiler. Olá, olá! Como você está, hein? Olha, eu tô muito, mas muito melhor agora com você aqui com a gente. Se você tá sempre por aqui, já tá ligada, né? Tem coca na geladeira e o cachorro não morde. E bem, se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Muito prazer, esse aqui é o Senta Que Lá Vem Spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minha gente, falaremos aqui sobre um filme deveras polêmico que vem causando mixed feelings na galera por aí, viu? Qual é o cardápio de hoje, seu Marcudo? Conta pra galera que tá todo mundo curioso pra saber. Fala, Sansa, Bibi, pessoal. Hoje a gente vai falar de mais uma produção da A24 que dessa vez não tava no bruto de 300 horas, hein? O papo é sobre Guerra Civil. A Bibi fez uma cara estranha e talvez os queridos ouvintes também tenham estranhado. Eu, Marcudo e Rafinha Veste Prada temos, né, no nosso fórum íntimo, uma conversa, né, uma teoria de que a A24, produtora, tem um brutão, viu, Bibi? Um longaço de 300 horas, e dessas 300 eles vão pensando, um filme ali, bota um pôster, um filme acolá, coloca uma coadjuvante, grava uma diariazinha, e a coisa vai acontecendo, só que parece que a coisa é diferente aqui em Guerra Civil, né, Bibi? Não sei, eu não sei essa história de pensar. Eu sei que o diretor falou que estava pensando em escrever isso daí desde 2018. Então o negócio está se arrastando. Bom tá aqui de novo. Bem-vindo a quem está escutando pela primeira vez. Bem-vindo de novo para quem está voltando. E vamos aproveitar aqui enquanto ainda tá um pouquinho fresco, né? Porque eu vi faz 1 semana e meia o filme. Vamos ver que eu lembro. Vocês não sabem, mas nesses 10 dias que a Bibi viu Guerra Civil na cabine, de lá pra cá, ela viu aproximadamente 49 filmes ou mais. Ah, que se tirar o chapéu. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Muito bem, olha, assim como Green Day, Mutantes e Blink-182, hoje nós vamos de Power Trio por aqui, tá bom? E antes de entrarmos com tudo e mais um pouco na resenha de Guerra Civil, fica aquele recadinho de sempre. Vai ter spoiler por aqui, mas como a gente não é maluco, que nem o personagem do Jesse Plemons e Deus me livre, pode deixar que avisamos onde começar, combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! Mr. President, do you regret the use of airstrikes against American citizens? We're moving to D.C. today. We need to go down there. They shoot journalists on sight in the Capitol. Every instinct in me says this is death. Blooded. Every time I survived the war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are. There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? Muito bem, amorecos, o negócio é o seguinte. Assim como a maioria das coisas onde o diretor Alex Garland e também o nosso Vagnão da Massa estão envolvidos, vide Ex Machina, Man, Tropa de Elite, Marighella e por aí vai, Guerra Civil é um filme envolto em polêmicas. Já já a gente entra nas tretas do filme em si, mas né, gente, chama atenção o fato de várias coisas desse filme terem entrado em debate. Desde os cartazes, né, super estranhos para uma produção desse tamanho, o lançamento aí em ano de eleição nos Estados Unidos e o maior investimento da história da produtora e distribuidora queridinha do Marcudo, a A24. Segundo apuramos por aqui, foram 50 milhões de doletas, aparentemente bem investidas, levando em conta que em apenas 4 aí para 5 dias em cartaz, o filme já arrecadou quase 30 milhões. Olha, a A24 é a queridinha do Rodrigo Cunha, né? Tome! E realmente foi um dos maiores lançamentos dela nos Estados Unidos. No Brasil bateu o recorde dela, inclusive. Eu não sei os números, mas eu vi que Guerra Civil foi o maior investimento em lançamento da Diamond no Brasil também. E o filme estreou bem aqui, né? Ficou em primeiro nas bilheterias, arrecadou 6 milhões e meio de reais no primeiro fim de semana. Muito bem, e do que se trata Guerra Civil, hein? Olha, nós temos uma mistura de ação e suspense, ambientada num futuro talvez não tão distante, quando uma guerra civil se instaura nos Estados Unidos. E nós vamos acompanhá-la pelos olhos dos jornalistas de guerra Lee, Joel, Sammy e a novata Jessie, que viajam pelo país para registrar a dimensão desse cenário e tentam conseguir uma inusitada
em entrevista com o presidente. Gente, o elenco é de peso. Além do Wagner da Massa e da Kirsten Dunst nos papéis de Joey Lee, temos também uma pontinha indigesta de Jesse Plemons e a presença de parceiros habituais aí do Alex Garland, como o Stephen McKinley, que faz o Sammy, a Kelly Spane, que esteve aí em Priscila recentemente e que faz a Jessie, e também Nick Offerman, que vive o presidente estadunidense, é assim que fala, né, Marcudo? E eu quero saber se tem mais alguém do elenco que chamou a atenção de vocês. Pra mim, o Sam do Stephen McKinley Henderson é o melhor personagem no filme, mas eu vou destacar uma participação rápida, mas que vem num momento muito tenso do filme, que é o Nelson Lee, que faz o Tony. Baita participação do Nelson Lee, né, Marcudo? Eu tenho uma quedinha, Marcudo, Bibi, pessoal, por atores e atrizes, cara, que tem, sei lá, 5, 10 minutos de cena e que entregam pra cacete. Eu sempre fico meio puto quando tem grandes premiações do cinema, né, tipo o Oscar, que só colocam aqueles coadjuvantes que são quase atores e atrizes principais dos filmes, né? E essas pontinhas preciosas, né? Eu não sei se tinha que ter um outro nome, sabe? Categoria pontinhas incríveis. Doido, maconha. Doido, maconha. Grande participação, muito bem lembrado, Marcudo, assim como o Jesse Plemons, hein, Bibi? O Jesse Plemons, que inclusive aparece no trailer, né? Ele tá sombrio no trailer, no filme, mas ele tá ótimo. Porque ele cria uma atmosfera da figura do fascista maluco com armas, que não tá muito longe de uma galera que a gente conhece por aqui, vamos ser honestos, né? Uma curiosidade sobre o Jesse Plemons, até poucos dias antes de gravarem aquela sequência ia ser outro ator. Ele não pôde gravar, e aí a esposa dele, a Kirsten Dunst, sugeriu o nome dele, que foi bem aceito, claro, e deu super certo. Sugeriu, né, Marcudo? Sugeriu. É sempre bom lembrar, né, gente, que lá em Breaking Bad, o Jesse Plemons fazia um psicopata que tava meio parecido com esse aqui, hein? Muito bem, gente, ó. E antes da gente começar a nossa resenha a Vera, duas coisinhas super importantes. Primeira, aproveite para se inscrever no seu agregador de podcast favorito e dar 5 estrelinhas mágicas para ajudar a levar a palavra para aquela amiga ou amigo que, assim como a gente aqui, adora as causadas aí do Alex Garland e também da A24. E segunda, ô Marcudo, ativa pra gente, por favor, a sabedoria das multidões, que eu tô curioso para saber que público e crítica tem achado de Guerra Civil. Manda lá. Olha, Sansa, apesar dos mixed feelings que você mencionou lá na abertura, a recepção para Guerra Civil tem sido calorosa. Passando aqui pelos agregadores de notas, o filme conta com 7.6 de 10 no IMDb, 75 de 100 no Metascore, 3.7 de 5 no Letterboxd, e no Rotten Tomatoes conta com aprovação de 81% da crítica e 75% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa por aqui, é claro, que a opinião do Seda que lá vem spoiler. Então, Bibi, a cinéfila que praticamente mora numa sala de cinema, faz as honras da casa e conta aqui pra gente, ainda sem spoilers. Guerra Civil, você gostou, amor, ou dá pro gasto? Olha, eu vou começar agradecendo a Diamond por fazer uma cabine de imprensa no IMAX, porque eu não lembro a última vez que eu vi uma sessão no IMAX. E aí, realmente, você sai impressionado da sessão. Aí, magicamente, eu comecei a pensar no filme, e a hora que você sai do cinema, você estava assim, o povo gosta de falar impactado, né? Estou impactado. Eu gostei do filme, mas pensando, eu talvez tenha ficado mais impactada pela tela, pelo som, por tudo. Não tanto assim do filme como eu comecei a pensar mais. Mas eu também não fico do lado da galerinha que falou, não, que horror, que absurdo, o diretor nos posiciona. Eu gostei porque ele faz um filme distópico, mas ele não é tão absurdo assim, porque tá muito perto do que certos governos tentaram fazer por aí, né? Que queriam dar golpe, alguns não só aqui, lá fora. A questão do uso de armas, a questão da xenofobia contra estrangeiros, a questão da mídia, porque ele coloca a mídia meio que em cima do muro, mas no fundo a mídia quer apenas conseguir a reportagem. Esses fotógrafos de guerra, esses jornalistas de guerra, eles querem conseguir uma reportagem, eles não estão tão assim em cima do muro, e o diretor coloca todo momento que nós temos um presidente fascista e que ele é contra isso. E tem algumas mudanças ali no meio que a gente vai vendo ao longo do filme que eu não posso falar, mas eu gostei. Eu só queria ver o Wagner Moura mais tempo. E, obviamente, como uma pessoa de esquerda, eu gostaria que ele tivesse se posicionado de maneira mais clara. E ele, inclusive, fala que o pessoal de esquerda vai criticar. Gostaria. Entendi o ponto de vista dele. Mas o filme não é meu, eu posso ficar apenas querendo. Ô, Marcudo, gostei, amei ou dá pro gasto? Eu vou fazer o professor Thiago Costa e ficar entre o gostei e o amei.
eu não cheguei a amar, mas foi mais do que gostei, porque esse filme me surpreendeu muito. Apesar de tudo que a gente ouviu nos bastidores, me lembrou até Tropa de Elite, quando vazou, né, o cara que fez a legendagem vazou pra um primo, e esse primo vazou pro resto do mundo, e todo mundo começou a falar muito sobre aquilo, e quando a gente chega no filme já tem toda uma aura, né, e toda uma expectativa em torno dele. E eu começo justamente pelo Wagner Moura, cara. Ele tava falando numa entrevista recente pro Podpah, inclusive super recomendo essa entrevista, se acha aí no YouTube, no seu agregador de podcast favorito. E o Wagnão diz lá uma coisa que pra mim foi muito interessante. Os americanos, norte-americanos, estadunidenses, como preferirem, estão acostumados a ver filmes e séries, né, com guerras em outros lugares. Não no seu quintal, em outros lugares. Quando é nos Estados Unidos é ET, invasão alienígena, tem super-herói envolvido, Nova York, né? Hell's Kitchen, aquela porra toda. Mas normalmente nas produções é uma coisa longe, distante, não tão presente, né? Não ali no quintal, não tão debatível, ainda mais no ano de eleições presidenciais com chances até consideráveis do Donald Trump voltar ao poder nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que o filme do Garland vem em bom momento. Bibi, eu também sou de esquerda e eu entendo o posicionamento do Wagner Moura seguindo o Garland. Parece até que eles bateram papo, tomaram uma cervejinha e falaram sobre isso, do tipo, vamos dar uma segurada? Estamos mais abertos ao diálogo? Porque todo mundo sabe que o Wagner Moura é super de esquerda, ele dirigiu Marighella, ele já colocou a posição dele em várias entrevistas, tem uma ótima no Roda Viva, e a gente sabe bem o que o Wagner pensa. Mas eu acho que esse não é o momento de colocar, né, de apostar mais nos extremos, de esticar mais essa corda que tá tão esticada, e é isso que o filme traz. A gente esticou tanto a corda, tá tudo tão polarizado, que tem pai e filho brigando, casais se separando, amigos desfazendo amizade de muitos anos. Cara, na minha casa, minha mãe deixou de falar com uma galera que ela conhece há décadas por causa de posicionamento político, né? Você que tá aí do outro lado pode ser contra ou a favor disso, mas é um fato que a polarização chegou a níveis extremos. E é isso que o filme traz. Eu acho que tem uma sagacidade ao não se posicionar. E eu vou colocar aspas aqui, porque eu acho que sim, nas entrelinhas tem posições do diretor. Mas quero saber de você também, Marcudo. Você gostou, amou ou dá pro gasto? Nos bastidores você falou que amou, quero ver se você vai manter a opinião aqui no ar. Não falei que amei, eu falei que eu gostei bastante, gostei mesmo. E eu quero puxar aqui mais pro Alex Garland, que eu acho um realizador interessante, né? A gente pode questionar Man, que tem episódio aqui, é o 248, pra quem quiser. Mas não é um filme ruim, Aniquilação é outro filme questionado dele que eu também gosto. Ex Machina é um filmão, e em todos eles, mesmo sendo filmes bem diferentes, ele se propõe a estudar a mente humana, né? Pode ser em menor escala, pode ter uma inteligência artificial no meio, mas a proposta é essa. Em Guerra Civil, ele que é britânico, né? Ele aumenta esse escopo para o coletivo, para a sociedade, para se perguntar como seria a chamada maior democracia do mundo entrando em Guerra Civil hoje. E o que a gente vê é muito interessante, eu acho que é muito possível de acontecer, que nem a Bibi estava falando, né? Eu acho curioso esse exercício de imaginar como um país que tem uma democracia estabelecida reage a uma guerra interna. E no filme a gente tem cidades que parecem que vivem uma normalidade, que nem Nova York, né? Que está funcionando, mas com queda de energia. A gente vê um grupo de ciclistas seguido por um tanque. Ou uma cidadezinha que eles decidem ignorar a guerra. Ou mesmo lugares abandonados, com corpos pela rua. Tudo isso é bem capaz de acontecer. Como filme de jornalismo, que foi um debate bem legal que a gente teve aqui no episódio 383 de A Grande Entrevista, eu acho que a Guerra Civil traz uma discussão bem interessante sobre o papel da imprensa diante de um conflito, né? A gente vê eles envolvidos em várias situações que dá para questionar se eles agiram de forma correta, e mais para frente eu falo mais para não entrar em spoiler. E além de tudo, é um road movie, que é um gênero que, quando é bem feito, eu gosto bastante, e aqui foi bem feito, né? Mas eu tenho um problema com o filme, não é sobre a questão de ser isentão ou não, que a gente também vai debater mais, mas sobre o desenvolvimento dos personagens. Eu acho que todas as atuações são muito boas, mas eu tenho um problema com a forma como as coisas são resolvidas, né? Mas enfim, que nem eu falei, eu gostei bastante do filme, é um alerta de algo que tá aí, virando a esquina, e é uma baita experiência pro cinema. O Marcudo, muito bem lembrado, cara, esse viés, né, pelo fotojornalismo, né, a gente tem a visão dos jornalistas ali, da novata interpretada pela Kelly Spain, que eu acho que tem um baita de um star power, é uma atriz jovem, que foi muito bem, inclusive na série Devs, você mencionou aí os filmes do Alex Garland,
A série Devs, tá? Que também trata de futuro distópico e coisinhas do tipo, tá lá na Star Plus, tem só uma temporada, é excelente, o elenco é maravilhoso, vale muito a pena conferir. Mas eu gosto muito, viu, Marcudo, da fotografia, dos enquadramentos, quando tá dentro ali do fotojornalismo com aqueles 4, né, que vão compor. Você pode até pensar numa espécie de família ali, cada um dentro de um arquétipo, a coisa funciona bem demais. E Bibi, eu tô com você, cara, eu sempre quero ver mais do Wagner Moura, não é só aqui, é em muitas outras produções também, porque ele é muito bom, né? Então, ele faz esse papel que no final das contas todo mundo fala, ai, vamos ver porque tem o Wagner Moura. Inclusive tem uma galera querendo boicotar porque ele tá no filme, mas ele faz um papel meio que pequeno, porque ele tá lá meio que assessorando, meio que esperando pra fazer uma entrevista com o presidente, e ele tá lá dirigindo pra todo mundo, pra galera que vai junto, né? Acaba indo um, aí vai o outro, eram só 2 na viagem, vão 4, e tem essas 3 gerações, e ele vira entre a geração do meio, junto com a Kirsten Dunst, e ele fica assim, tem aquela ideia do jornalista excitado pela notícia, pela informação, mas não desenvolve muito. E ele é meio paizão, meio o cara que, né, meio que dá em cima. Não foi além do que eu queria. Eu queria, obviamente, ele dividindo o papel principal, né? Junto com a personagem Lee, né? O Joel e a Lee, eu queria eles no papel principal, mas ele fica no papel secundário. Porque, na verdade, o que ele privilegia, além da questão da guerra e de ser contra essa polarização, que aí depois eu vou falar que eu não concordo muito com esse ponto de vista, a questão do fotojornalismo e do jornalismo de guerra. Que você tá lá para documentar, você não tá lá para tomar uma posição, mesmo porque se você tomar uma posição muito clara, você não sai de lá, né? E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme, então, se você ainda não assistiu, tá dado o recado. Muito bem, queridos. Agora que o Marcudo liberou os spoilers por aqui, podemos falar com mais detalhes aí sobre roteiro, direção, fotografia, trilha sonora, som e, claro, as atuações desse filme aqui. Quero saber o que mais chamou a atenção de vocês em Guerra Civil, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. E aí, quem começa, seu Marcudo? Tecnicamente o filme é muito bom, o som é bem legal, né? O Alex Garland, a montagem também, o som, eles vão intercalando minutos de silêncio, de paz, de natureza, com a violência e o caos, para mostrar que existe um caminho que ainda é possível, né? Para dar um respiro naquela tensão. O silêncio vem nos momentos dos cliques das fotos, né? Porque ali a gente está vendo imagens estáticas, e muitas vezes o som volta bem alto e do nada, né? Ou com uma rajada de tiro, ou com uma bomba, porque a guerra pode estourar em qualquer momento, a qualquer lugar, né? E o filme tem sequências excelentes, por exemplo, logo no começo, aquela explosão que já dá o tom pro filme, aquele encontro com os militares sulistas, a sequência da invasão de Washington é muito boa, é tensa, é bem filmada, a câmera tá sempre perto da ação. Eu acho que eles construíram um cenário lá, eu não vi muita tela verde ali, é até uma rua meio limitada, mas acho que funciona muito bem. E tematicamente, o que causou a guerra também é muito possível, é muito factível, né? A gente tem ali um presidente, a princípio eleito, que virou um ditador, né? E o roteiro coloca isso na boca do Sam, aquele jornalista experiente, quando eles vão levantar as perguntas para uma possível entrevista com o presidente, a gente vê que o cara estava no 3º mandato, tinha desmanchado a FBI, tinha lançado ataques aéreos contra a população. E olha a nuance disso, né? Era um cara que tinha entrado pelas 4 linhas da Constituição, mas decidiu que as linhas tinham que ser esticadas, né? E aí já era. E eu fiquei curioso sobre como os estadunidenses, Sansa, o que eles pensam de ver instituições que nem a Casa Branca sendo atacadas por eles mesmos, né? É curioso saber porque eles não depreciam, jamais seriam que nem os deputados brasileiros patriotas que foram para lá buscar sanções contra o Brasil, né? Eles jamais fariam isso. Mas falando em jornalismo, Guerra Civil é bem preciso. Eu lembro que há alguns anos, muitos anos, né, teve uma polêmica no Brasil, se eu não me engano tinha uma criança se afogando num córrego, e a fotógrafa, em vez de ajudar, foi documentar, né? Também acontece isso com fotógrafos que vão documentar crianças ou pessoas no geral subnutridas em zona de guerra. No filme a gente vê ali, diante dessa situação várias vezes, tem um cara que ateia um fogo nele, e ela tá lá na frente tirando fotos sem intervir. E o primeiro instinto é falar, porra, tem que ajudar, né? Mas olha quantos casos são. Ela é só uma pessoa e não é uma super pessoa, né? Que nem a Bibi falou, porque ajudar de um lado implica talvez em entrar em embate com o outro, né? Dar uma garrafa d'água é ver outras centenas ou milhares faltando, né? Se a pessoa entra nessa espiral, ela não sai mais, que nem a Lee diz pra Jessie em certo momento do filme. Então, o trabalho de um jornalista é documentar, é reportar, é mostrar o que está acontecendo e tentar mudar alguma coisa a partir daí.
mesmo que nada mude, a pessoa perca a esperança no poder do jornalismo, que nem o Sam disse que tinha acontecido com a Ali. Então essa discussão que o filme levanta eu acho que é legal. Ô Bibi, o Marcudo mencionou aí dos fotógrafos, né, fotojornalistas que não ajudam às vezes as vítimas. Eu lembrei daqueles caras que vão lá no meio da savana, Bibi, e eles começam a filmar e fotografar aquelas putas jaguatirica, aquelas pumas que saem correndo atrás dos coelhinhos. Eu falei assim, meu Deus, salva o coelhinho fugindo, ele dá olé aqui e ali. Falei, ele vai ser esmagado, essa hiena vai arrebentar com ele. E o cara filma o exato momento que o coelhinho vira extrato de tomate, né, Bibi? Mas o Marcudo tava falando de algumas peripécias, né, até proezas desse filme, e uma delas é que, assim, apesar de ter separado a crítica, né, e as pessoas que estão dando suas impressões sobre o filme, o Alex Garland conseguiu juntar o Texas e a Califórnia, né? Interessante isso. Então, voltando ao jornalismo, eu sou filha de 2 fotógrafos, né? Então, existe uma homenagem bonita, porque nós temos uma fotógrafa atual, com anos, algumas décadas de trabalho, que registra na sua câmera digital, modernidade, e uma que está entrando, só que ela traz todo o passado, toda uma questão de memória, porque a fotografia ela revela, é uma fotografia em preto e branco, e existe essa materialidade, por assim, né? Porque a fotografia é impressa com o negativo, ela está lá registrada. O digital você pode perder, você pode não ter essa... Você está todo momento suscetível. Se você não imprime as suas fotos, você está todo momento suscetível de perder esses registros. E a fotografia, inclusive o fotojornalismo, e quem ele homenageia, que é a Lee Miller, a partir do momento que ele fala ali, eu falei, peraí, lembro de um nome, Lee Miller, que começa como modelo, vai trabalhar e virar modelo do Man Ray, e aí entra no fotojornalismo e no jornalismo de guerra na Segunda Guerra. Então ele trabalha toda essa homenagem. A questão do Texas e da Califórnia, ele fala em algumas entrevistas. Eu meio que concordo com ele, eu acho um pouco juvenil, um pouco inocente da parte dele, que ele fala que são 2 estados com suas diferenças, mas que se uniram nesse momento para lutar contra os extremos. Então eles se juntam, apesar de todas as diferenças deles. Que você falou da polarização, aí eu vou discordar um pouco, porque a nossa mídia, pelo menos, vendeu como uma polarização que acontece aqui no Brasil. Não era uma polarização, era tipo assim, era extrema-direita e uma galera que fala assim, não gostamos da extrema-direita. Não era uma extrema-esquerda. Nenhum de nós é extrema-esquerda. E nós éramos contra um certo governo. Só que a mídia vende, também tem isso. A mídia, os jornalistas, vendem essa ideia de, os extremismos. Às vezes não é extremismo, gente. Então essa questão de Texas e Califórnia até que se encaixa, até que faz sentido. Eles se juntam contra um mal comum. Nós não tivemos meio que isso na última eleição? Ô Bibi, sabe uma coisa que me chama a atenção? Muita gente, inclusive amigos nossos, dizendo que acharam o filme vazio e previsível, com o que eu discordo, assim, frontalmente, porque eu acho que de vazio o filme não tem nada, né? O Marcudo mencionou aí o analógico versus digital, você falou, né? Todos nós falamos aqui do fotojornalismo, a gente vê um trabalho das milícias, né? Tomando conta de alguns lugares, quando os Estados Unidos, no caso, se veem numa situação como aquela. Tem essa formação de família, né, geracional, então a gente vai entender quem tá chegando, toda aquela ânsia da personagem ali da Jessie de mostrar serviço, né, de se colocar numa guerra tão importante quanto aquela, o caçador de adrenalina aí do Wagner Moura, a experiente super cansada, né, aliás, como a Kirsten Dunst tá atravessando uma fase maravilhosa. Né, quando ela começou, eu não gostava muito dela não, achava uma atriz bem comum, mas nos últimos 5, 6 anos, pra mim, ela só tá dando bola dentro, ela arrebentou em Ataque dos Cães, e o que ela fez aqui é muito impressionante, né, a carga que ela coloca nessa jornalista, na minha opinião, ela entrega até mais do que era esperado pro papel, pra mim ela tá um pouquinho acima dos outros, mas o Marcudo falou, e eu quero fazer um elogio também pro veterano Stephen McKillen Henderson, né, que a gente falou aqui no comecinho. Cara, que baita ator, né, Marcudo? Ele teve em várias produções fantásticas. Lembro muito bem dele em Duna, parte 1, né? Aquele filme mais moroso, mais pacato. A participação dele é apenas ok, na minha opinião. Mas aqui ele brilha demais, né? Como é legal ver ele em tela e como é legal a gente ver as gerações debatendo, discutindo no meio de um road movie, com as milícias tomando conta, com cenas muito impactantes. Então, assim, pra mim, o filme não tem nada de previsível. Se tem uma coisa que é previsível, é o que vai acontecer com a Lee, né? A gente já vê que ela tá cansada,
ela não parece que vai ter um final dos mais felizes, e aquela cena dela, quando eles enfim vão chegar no presidente, cara, pra mim é uma das melhores coisas que eu vi nesse ano, não sei vocês. Eu queria começar falando sobre Stephen McKinley Henderson. Eu acho muito legal como ele é sempre a voz da razão, né? Todo mundo recorre a ele para tomar as decisões. Ele é meio paizão, dá conselho, salva a vida deles. E assim, todo jornalista passa por figuras experientes que ensinam a profissão no dia a dia. E o Sam tinha esse papel. Eu senti a morte dele, achei muito bonita a cena que ele se despede, olhando aquela chuva de fogo, né? Que vem de uma coisa ruim, que é uma floresta destruída, mas que é algo bonito, é um dos bons momentos da fotografia do Rob Hard, que já tinha trabalhado em Aniquilação, onde a fotografia é um dos grandes destaques do filme. Aquele Penny também é boa, né? Ela faz aquela zoomer que admira os mais velhos, mas também é meio inconsequente. O final dela é condizente. Já o da Kirsten Dunst, eu vou discordar com vocês, mas eu acho que não é. Eu acho legal que ela é a personagem com o melhor arco de desenvolvimento, né? Ela foi para várias guerras, ela começou com o Massacre Antifa, que é um evento fictício, mas poderia muito bem acontecer. A gente vê que ela documentava as guerras com a esperança de fazer o país dela não repetir aquilo, né? A gente vê a disposição dela de ensinar, mas aí no final, o Sam morre, ele era importantíssimo para ela. Num primeiro momento parece que ela absorve bem, né? Ela diz que ele podia ter ido de várias outras formas antes, tudo bem. Aí ela vai para descer e enfim vem o desespero, né? A guerra tá em casa, tudo aquilo bate nela e ela desmorona. Isso é compreensível. Mas do nada ela se recupera, volta a ser aquela fotógrafa de sempre lá na Casa Branca e tal, até morrer daquele jeito. Acho que foi muito mal trabalhado. A morte em si não, porque os tiros foram documentados em imagem, por um lado, e ela caída ali era só mais um corpo, né? Se a gente for pensar no que estava acontecendo naquela matança dentro da Casa Branca. Até por isso que o Joe nem olhou pro corpo dela, né? Ele já foi em frente. Mas ela não era só mais uma, ela era parceira dele, né? Mas o objetivo dele, a entrevista estava logo ali, ele foi embora. E isso mostra uma certa psicopatia do personagem do Wagner Moura, né? E não só isso, o fato dele rir no meio das matanças, da empolgação de ir por meio dos tiros. Mas é o que a Bibi falou, né? Pena que é só isso que a gente sabe do personagem. Eu acho que foi meio que um desperdício, apesar da boa atuação dele. Pois é, eu lembrei de uma parte que tem o campo os americanos que estão refugiados sem casa. Essa parte do campo, eu fiquei pensando assim, é uma ideia meio idílica aquilo. Porque é bonito, porque tá todo mundo lá, fingindo que tá tudo bem, aparece um acampamento de férias, assim, tá tudo muito bonito. Mas tem uma porra de uma guerra acontecendo. As pessoas estão se matando. E tá tudo bonitinho, como se estivesse tudo tranquilo. Tem água, não tá faltando as coisas, não tá faltando comida, não tá faltando... E aí eu achei bonito na hora, mas depois eu fiquei pensando assim, um campo de refugiados não é isso, gente. E quem faz fotojornalismo sabe que não é isso. E mesmo que fosse uma guerra no país, não ia ser isso. Então eu começo a concordar um pouco com a galera que ficou um pouco desapontada. Mas assim, eu não achei vazio, assim, porque ele coloca uma crítica. Eu acho que eu gostei porque ele trabalha essa questão do fotojornalismo, ele trabalha um pouco essa questão de armar a população, que é um perigo quando você arma um monte de gente raivosa e você joga um discurso de uma certa mídia. Na verdade, a mídia jogando discursos sem serem filtrados e com posicionamento, né, extremo, você alimenta uma xenofobia. Inclusive, é uma parte que eu achei nos momentos que eu levei um susto, que eles matam os dois estrangeiros. É a xenofobia, né, cuspida ali naquele momento. Olha, eu entendo, viu, Bibi e Marcudo, o filme não ter atingido a expectativa de vocês em relação a desenvolvimento de personagens, mas pra mim é um filme sobre guerra, sobre fotojornalismo, sobre polarização política, né, sobre os perigos de algumas ideologias aí. Pra mim, só aquela cena daqueles 6, 7 minutos com Jesse Plemons já valeria uma belíssima nota aqui. A tensão naquele momento, pra mim, rapaz... Marcudo, eu fiquei maluco, parece que não parecia mais um filme, parece que eu tava num documentário, o negócio tava acontecendo, até esqueci que era o Jesse Plemons, até meio barrigudinho, né, com aquela arma, e você via aqueles corpos empilhados, e você sabia que ia dar merda, tava na cara que ia dar merda, mas, cara, o roteiro, as perguntas que ele vai fazendo e as respostas que vão acontecendo de cada um, pra mim é coisa de gênio. Mas o Alex Garland é moleque, as coisas dele são tudo meio porcaria, eu não acho. Eu acho que ele é um baita de um criador e acho que ele saiu da caixa, né? Agora, tem alguns momentos que o filme vai para um clichê ou outro,
né? A solução vai ser meio clichêsuda, viu, Bibi? Eu gostei de todo o arco dali, eu acho que tem começo, meio e fim, e acho que faz sentido o que acontece ali no final. Inclusive, quando acontece, por mais que eu previsse, cara, meu coração parou por uns segundos. Eu fiquei, caralho, porra, porque a forma que o Garland traz a resolução para aquilo não é uma coisa corriqueira, viu, Cunha? Não é uma coisa comum, não é uma coisa que você vê por aí toda hora. Então, pra mim, uma das melhores criações do Garland fica ainda abaixo, viu, Marcudo, do Ex Machina e também de Devis que eu trouxe aqui. Muito bem, queridos, a julgar pela reação da turma, o ponto nevrálgico de Guerra Civil está no fato do filme ser supostamente isentão. Bom, o próprio Wagner Moura falou em entrevista recente para o Podpah, como eu trouxe aqui, que a intenção do Garland foi enfatizar a gravidade da polarização política que vivemos aí, né, em diversos lugares do planeta e criar um começo de conversa e deixar o final para os espectadores complementarem. Eu contesto um pouco essa suposta isenção, porque pelo menos eu vi alguns pequenos sinais no filme de que ele talvez não seja tão isento assim, né? Mas eu tô curioso e quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Primeiro que tem uma crítica que eu vi algumas pessoas fazerem, e eu concordo, que o filme não dá contexto, né? Ele conta totalmente com o fato de que a gente sabe o contexto porque é o que a gente está vivendo. Só que isso abre para muitas interpretações, porque tem gente que consegue visualizar aquele futuro, tem gente que não consegue, tem gente que vê de outra forma. E realmente, tanto o Wagner Moura quanto o Alex Garland andaram falando que o filme não toma lado. Não sei se foi o Sanso ou a Bibi que comentaram, mas acho que muito disso é questão comercial, porque tomar um lado de forma escancarada acaba alienando parte do público também, né? Mas é o que eu sempre falo, se tem sustentação em tela, não adianta o diretor querer negar. Se está na tela, a interpretação é válida. E realmente a gente não sabe qual é o partido do presidente no filme, mas a gente sabe, no nosso mundo, que é o que vem antes do que o filme mostra, qual que é o lado que vive flertando com a ruptura, a gente sabe qual que é o lado que diz que minorias devem se curvar para a maioria, a gente sabe qual é o lado que impulsiona o uso de armas, e no filme fica claro como estão os locais com e sem essa política, né, que nem Nova York, que eu comentei no começo. A cena excelente do Jesse Plemons vai muito nesse sentido também. Então eu acho que fica claro que o filme está alertando porque pode fazer alguém como Trump, e ele tentou fazer já, só ver a invasão do Capitólio, e aqui no Brasil, 8 de janeiro de 2023. Talvez fosse o caso de deixar isso mais explícito. Eu não sei, porque aí mais gente ia deixar de assistir o filme e ia ser mais difícil de a mensagem chegar para quem precisa receber. Mas eu discordo que o filme é isentão. Então, desde o começo, ele já coloca, a hora que ela tá tirando a foto da tela do presidente, ele meio que já coloca que ela tá meio que questionando esse presidente. Pelo menos eu vi dessa forma. Ele coloca em todo momento que esse presidente deu um golpe e que ele é contra. Como o Marcudo falou, a gente sabe quem é contra estrangeiro, vamos ser uma nação grande de novo, esse papo todo aquele discurso do presidente, a gente sabe quem vem com esses papinhos, quem vem com esse papinho de nacionalismo, né, que é uma papagaiada, porque todos esses países que vêm com essa papagaiada, na verdade eles foram fundados por estrangeiros, sempre tem, você começa a pegar as raízes das fundações dos países, é de estrangeiro, meu filho, ninguém brotou de lá, na verdade as pessoas que estavam lá antes vocês mataram, olha só, que coisa, não é mesmo? Então assim, eu não vejo ele como um completo isentão, ele toma partido, ele diz, nós somos contra essa extrema, nesse caso é a direita, contra essa extrema direita, nós somos contra esse tipo de discurso, vai dar ruim se vocês continuarem apoiando esse tipo de política, mas obviamente eu queria que ele se posicionasse assim, do tipo, bate pau na mesa, assim, fala, somos contra isso. Não é nem o Partido Republicano, porque mesmo no Partido Republicano existem nuances, porque a Califórnia elegeu o Schwarzenegger, né? Schwarzenegger era pelo Partido Republicano. Isso que eu lembrei quando ele fala que ele junta a Califórnia e o Texas. O Schwarzenegger era do Partido Republicano, a Califórnia elegendo o republicano. Por quê? Porque tem nuances, ainda você acha. Porque os democratas e os republicanos, eles estão no espectro da direita. Existe muita gente que apoia, que tá nos republicanos, que é de esquerda. Mas a maioria é direita. Só que a direita é ampla. Não tem essa coisa de, polarização. Mas a pessoa não enxerga, que é um espectro gigante.
ele tá contra o extremo mesmo. E o extremo nós vemos em diversos países tomando poder, cortando direitos o tempo todo. Não é só Estados Unidos, não é só aqui, não são só os malucos destruindo coisas. É Rússia, é gente no governo da Hungria e tá se espalhando mais. Ô, Bibi, mas aí a gente também pega Venezuela, Cuba, né, a própria Bolívia. Então, assim, quando a gente vai pro extremo real, eu acho que a gente tem problemas à direita e também à esquerda, tá? Eu vou trazer uma frase, gente, do Wagner Moura, de novo, na participação incrível dele lá no Podpah, que ele diz, a frase não é dele, mas ele diz mais ou menos o seguinte: um filme é a intersecção do que o artista quis dizer com o momento, né, o zeitgeist em que a obra é lançada. E, cara, pra mim isso fez total sentido, né, porque se a gente pega a Guerra Civil e esse filme é lançado, cara, nos anos 90, outra coisa. Se ele é lançado daqui a 25, 30 anos, outra coisa completamente diferente. Então, o momento que a gente vive é muito importante, né? O próprio Marighella, que o Wagner Moura teve muitos problemas para lançar esse filme, foi no começo de um governo de extrema-direita, né? Não foi agora. Talvez agora fosse outro tipo de recepção, tivessem muito mais salas de cinema e por aí vai. Então, toda a conjuntura, para mim, é fundamental para a gente entender melhor a situação. Eu tava falando nos bastidores aqui com a Bibi, e eu sou muito contra essa coisa de você botar uma faca no pescoço, né, e ameaçar, e o filme tem que se posicionar, não pode ser isentão, tem que tomar partido. Gente, quem disse? Quem falou? Né, o cara é o criador, ele é o cineasta, ele tem um roteiro na mão, ele vai fazer a direção, ele conta a história do ponto de vista dele. Claro que quem assiste pode criticar, pode não gostar, pode falar assim, nesse momento do mundo terrível, com tantos ditadores, com a direita sanguinária, com a Hungria e o Putin e uma galera, né, o Trump podendo voltar, por que ele não se posicionou? Cara, mas quem é o Garland? Né, ele é Dalai Lama, ele é Jesus Cristo, cara, ele é um cineasta que gosta de fazer filmes distópicos, e eu acho que aqui ele trouxe um realismo muito maior em relação às obras anteriores dele. Então, novamente, eu acho que tem sinais que a gente vê ali, né, Bibi? A crítica ao armamentismo, a gente sabe muito bem quem quer armar a população em vários lugares do mundo. A questão da diversidade, né, Marcudo? A gente vê um lado muito diverso, com orientais. Tem inclusive um soldado no momento que ele tá, né, com o sniperzinho ali mirando, e a gente vê que ele tem o cabelo e as unhas pintadas, né? É muito interessante a gente observar também a tropa que vai invadir a Casa Branca. Dos 4, 5 soldados que estão lá, 3 são negros, né? Então a gente vê a diversidade de um lado e de outro, como é a menina que tá super pacata e tranquila na loja, esperando para vender talvez um chapéu no meio da guerra, né? Como ela é, qual é a postura dela, como é a abordagem dela. E por fim, gente, o fotojornalismo, né? É muito legal, Bibi. Eu não sabia que seus pais eram fotógrafos, mas o fotojornalismo em si e como a gente foi apresentado a essa profissão, para mim, apesar de na guerra ter que se segurar um pouco, tem um lado, né? Tem uma visão por ali. Todos os momentos que o filme faz fotos no meio do filme, a gente entende que essa foto tem uma intenção. Ela não tá gratuita. Então eu acho que foi um cavalo de Troia pro Garland fazer o filme dele chegar para todo mundo. A questão das imagens, toda imagem é carregada de significado. A partir do momento que você se posiciona, o que você enquadra, quem você enquadra, você já tá tomando uma posição. Eles só não deixam isso claramente. E é inclusive um filme que, assim, eu diria, veja no cinema, mas vai pausando, principalmente o som, porque a guerra tá chegando antes. Como eu falei no Zona de Interesse, o som é fundamental lá. Aqui o som é bem importante, porque você ouve muita coisa que você não vê. E como o Marcudo falou, tem uns silêncios. E tem um silêncio que quem trabalha em guerra diz que depois que estoura uma bomba você não ouve, você fica meio surdo em alguns momentos. Então você não ouve a primeira bomba que estoura em Nova York, você vê um silêncio. E é aquela coisa, dá uma agonia aquilo, porque você não ouve, você quase não consegue ver, você não sabe exatamente o que aconteceu.
Muito bem, turminha, antes da gente ir para as nossas notinhas, vamos deixar aqui nossos 2 centavos sobre Wagner Moura. Afinal de contas, gente, aos 48 aninhos de idade, o cara vem empilhando hits globais como Tropa de Elite 1 e 2, Elysium, Narcos, Iluminados, Agente Oculto, que o Marcudo adora, Senhor e Senhora Smith, e tá escalado para Sinking Spring, série produzida por ninguém menos que Sir Ridley Scott, que terá no elenco nomes importantes como Brian Tyree Henry, lá de Atlanta, e outras produções. Queridos, a gente pode dizer que o Vagnão já superou o Rodrigo Santoro e é o ator brasileiro de mais sucesso em Hollywood? Ou, como gosta de dizer Paula Trevisan, temos aí um campo em disputa? O Wagner é um dos nossos maiores atores, né? Tanto que ele só fez uma novela no Brasil, ele foi bem pra caramba como vilão, e depois ele foi se dedicar pro cinema, e logo foi notado por Hollywood. E eu nem digo que é o caso do Joe de Guerra Civil, mas ele consegue deixar uns personagens bem marcantes, né? Tem o Capitão Nascimento, o próprio Pablo Escobar. E tem uma coisa legal nessa carreira internacional dele, que ele não esconde o sotaque. E é proposital. Eu vi ele falando esses dias que ele faz questão de mostrar a origem dele, né? Ele disse até que enxerga o Joe de Guerra Civil como brasileiro, apesar de ele ser estadunidense no filme. E esses dias até viralizou um vídeo dele rindo em português, né? Com direito até uns ai lá em Senhor e Senhora Smith. E eu acho bem legal, né? Eu sei que pode vir gente que vai falar que ele é ator e não pode usar sotaque, mas que fale isso pro Michael Caine, pro Matthew McConaughey também, então. E lembrando também da carreira de diretor dele, né? Ele dirigiu Marighella, e eu ouvi ele dizendo que tá louco pra dirigir um filme de lobisomem, quem sabe. O Rodrigo Santoro, ele é muito bom. A gente esquece que ele fez o Bicho de 7 Cabeças, que ele tá excelente, ele fez outras coisas excelentes, né? Porque o problema é que tem aquela ideia de, ele é tão bonitinho, né? E aí, ator muito bonito, a gente começa, né, colocar uma coisa meio secundária. Ele é tão bonito, ele não pode ser bom, atriz também. Mas o Wagner é ótimo, e ele dirige. Quando passou os trailers do Guerra Civil no cinema, a galera fazia assim, aqueles suspiros, porque ele tá com bigodinho, né? Fica uma coisa meio Pedro Pascal. Será que as mulheres vão mudar de lado e falar assim, Pedro Pascal, Wagner Moura? Tanto faz, aceito qualquer um, pode mandar, tô de boa. Tá de boa não, né, Bibi? Tá de portas abertas. Gente, eu trouxe a ficha corrida do Wagner Moura, mas eu não trouxe os filmes dele que eu mais gosto, né? São mais de 20 anos aí de carreira, ele que teve em Carandiru, um baita de um filme, ele sempre fala sobre os bastidores de Carandiru nas entrevistas, onde inclusive ele contracena e acaba conhecendo o Rodrigo Santoro. Cidade Baixa, né, é onde a gente tem uma Salvador espetacular ali junto com o Lázaro Ramos. Saneamento Básico, né, uma belíssima comédia brasileira, para quem busca por filmes um pouquinho diferentes, vale muito a pena. E O Homem do Futuro, cara, que é outra comedinha que eu gosto muito, eu me divirto muito. É um filme que eu e a Babi a gente viu umas 10 vezes, ela viu mais umas 20, e a gente sempre se diverte assistindo. E tem muitas outras produções, né, onde o Wagner faz parte. Novamente, na entrevista do Podpah, ele deu spoiler que em breve ele vai estar num filme do Kleber Mendonça Filho, né? Vai ter um baita elenco. Filme que já está em pré-produção, deve ser lançado em 2025, segundo semestre. Então a gente fica na expectativa, né, Bibi? Mas respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, pra mim sim, né? Vamos ver depois com a Paulinha, mas o Wagner Moura já superou o Rodrigo Santoro em relação à carreira lá fora. Bibi, queria saber se elogiou tanto o Vagnão numa disputa Vagnão e Santorão. Pra que lado você vai, hein? Wagner sem nem piscar. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão pra Guerra Civil, que tá esperando todo mundo nas salas de cinema, começando por você, Bibi. Eu daria uma nota maior uns dias atrás, aí eu fiquei pensando, agora eu vou dar 70, meio redondinho, assim eu não tenho que pensar muito não. Olha, apesar de uns problemas, eu gostei bastante do filme, de como ele é realizado, das discussões que ele levanta. Então eu vou dar aqui 89 poltronas amarelas. Gente, uma das funções do cinema, né, assim como do jornalismo, do fotojornalismo e por aí vai, é incomodar, né? E a gente tá vendo que Guerra Civil tá incomodando bastante, fico feliz por isso. Tem muita entrelinha no filme, vale a pena ver mais de uma vez. Tô curioso pra ele chegar em algum streaming pra eu assistir novamente. Ou eu pego uma dessas promoções, né, Bibi, de cinema, que você tá sempre recomendando lá no Cinematógrafo. E eu deixo, gente, por tudo isso, Guerra Civil com 91 poltronas amarelas. Muito bem, consultando a calculadora aqui do SKLVS, chegamos a 83 poltronas amarelas para Guerra Civil.
E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler, todo mundo é bem-vinda, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, hein? Deixe seu comentário no nosso Instagram ou no Spotify, que a gente vai adorar saber a sua opinião sobre Guerra Civil. Vale criticar, vale elogiar, vale concordar com a Bibi, vale discordar do Marcudo, só não vale tapa na orelha e pula pirata nos amiguinhos. Certo, dona Bianca? Isso, gente. Vamos ver o filme nos cinemas. Aí vocês podem discordar da gente, achar uma porcaria ou achar ótimo, discordar de mim, achar que eu fui muito malvada dessa vez. Mas assim, vamos ver os filmes no cinema. O som tá bem bacana, a imagem tá linda, assim, bem grande pra se envolver. Porque é um filme pra se envolver. Quando você se envolve, você acha o filme muito melhor. Sempre. E eu tô por aí nas redes, cinematógrafo, você me acha por aí. É isso aí, boa dica da Bibi. Vamos ver no cinema sempre que possível. E até a próxima, pessoal. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, ó, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!